Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito linda, muito especial, porque fala que nada nos separará do amor de Deus, nada. Mas isso na realidade não acontece com algumas pessoas, né? As pessoas têm se separado do amor de Deus por pequenas coisas. Nós temos nos separados do amor de Deus por pequenas coisas. Quando a gente lê a palavra de Deus aqui, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, às vezes é uma coisa pequenininha nos separa do amor de Deus. Então, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, né? Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Nós ficamos na esfera de relacionamentos, né? Nós vivemos com outras pessoas. Então vamos falar sobre relacionamentos, porque é num relacionamento que nós temos nossos conflitos, ou não. Muitas vezes nós estamos despreparados para conviver com alguma adversidade. E o tempo passa, a gente chega às vezes a uma idade mais adulta e a gente olha para trás e vê que nós poderíamos fazer diferente do que fizemos. Só que naquele momento nós não tínhamos maturidade suficiente para fazer o correto, ou não tínhamos conhecimento da maneira correta de agir. E é por isso que a palavra de Deus é a autoridade para nos ensinar. É um assunto importante, né? Uma doutrina de grande importância para a igreja. Mas a igreja está caminhando, mas o que está acontecendo no seio dela? Eu estava comentando uma certa ocasião com o Marival. Mas Marival, por que a gente não consegue orar por uma pessoa e essa pessoa ficar curada? Se a sombra de Pedro passava pelas pessoas e as pessoas não eram curadas. Quando alguém pegava um lenço de Paulo, Pedro, botava sobre o enfermo era curado. O evangelho não é somente isso não. Mas outro dia a gente estava na escola dominical e o Falcão falou que a sombra, quer dizer, um homem que estava cheio do Espírito Santo, não sei se foi Finney, não me lembro o nome que ele falou. Finney, então ele passava 1 quilômetro, os demônios, as pessoas que estavam endemoniadas caíam. 1 quilômetro estava dele, ele tinha aquela influência do Espírito Santo de derrubar as pessoas endemoniadas. Então ele tinha tanto poder de Deus na sua vida que influenciava a 1 quilômetro de distância. E nós às vezes juntinhos com o irmão, agarrado com o irmão, não transmitimos nada. Falta de perdão, falta de humildade, viu que a irmã Helena colocou? Às vezes nós não temos ainda, nós pensamos que somos e não somos, irmãos. Tem um irmão que chega aqui na frente, não é nessa igreja, né? Tem irmão que chega na frente do culto e fala, eu quero, aquela coisa toda, e abala a igreja fica cheia, e vai ver a vida dele lá na casa dele, como é que ele é, no trabalho dele, como é que ele é, não é nada daquilo, não tem nada. É um sepulcro caiado, como disse Jesus. Então o evangelho é ensino, ensinar certo a palavra, estudar a palavra e falar certo. Pecado é pecado, né? Os pais devem ensinar os filhos, cuidado. Pecado é pecado. Você tem de perdoar, você tem de ser manso, tem de ser humilde. Aprender. Você não vai aprender isso de uma hora para outra. Tem gente que já tem uma índole assim difícil, né? Tem uma natureza difícil. Então ela vai aprender com o tempo, mas ela precisa se esforçar, né? Às vezes a família dela toda é assim, daquela natureza. Então precisa mudar, né? Mudar. Ser manso como Jesus, como Moisés, né? Que é difícil, né? Nós somos tão brabos. Nós pensamos que as coisas são nossas. E brigamos por tudo. Pensamos que somos.
A gente está na igreja aqui, esse momento que Deus me deu essa posição, permitida pelo pastor Marcos, ele me convidou para fazer esse ensino. Eu posso pensar que eu sou alguma coisa aqui, eu não sou nada não. Eu sou um servo, não é porque eu estou aqui na frente, podia ser qualquer um de vocês. Eu não sou nada não. Eu estou aqui, mas podia estar lá, sentado no banco, né? Como muitas vezes eu estou. Então, mas a gente às vezes nessa posição pensa que é alguma coisa. Eu sou, não sei o quê, tem que me respeitar. Jesus disse que aquele que quer ser o maior deve ser aquele que serve a todos. Deve ser o mais humilde, como Jesus lavou os pés dos discípulos. E a gente, às vezes, irmãos, a gente custa aprender as coisas. Às vezes ficamos velhos e não aprendemos a ser cristão, ser servo. Nós não somos nada. Pensamos que somos alguma coisa, não somos, irmãos. É Deus, tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Nós somos apenas, devemos ser servos. Enquanto nós não nos tornarmos servos, a bênção não vem. Aí eu venho uma irmã para a igreja, eu não estou aguentando mais meu marido, eu não estou aguentando mais, irmão. Eu quero que. A gente estava falando aqui sobre isso em uma certa ocasião, a irmã me procurou e falou comigo, Ezequiel, muitas vezes eu apenas pensei, Senhor, tira esse homem, leva esse homem, mata esse homem. Já cometeu pecado só no pensamento. Que as pessoas querem ficar livres daquelas pessoas que fazem oposição a elas, né? Eu quero ficar livre, né? E às vezes nem fala, porque é crente, não fala. E às vezes até fala, né? Às vezes até fala, pede a Deus na oração, Senhor, tira esse homem da minha vida, coloca outro. Tira essa mulher da minha vida, tira. Às vezes até fala. E às vezes não fala. Fica no pensamento. Mas o que é que diz a Bíblia? Que Deus conhece, esquadrinha nossos rins, coração, pensamento. Deus conhece tudo, sabe como é que você é por dentro. Então Deus não vai abençoar uma pessoa que está pensando errado. Deus não vai abençoar, Deus nos conhece por dentro e por fora. Às vezes nós pensamos que somos alguma coisa, pegamos nossa Bíblia e não falamos com ninguém na rua, vamos para a igreja e não cumprimentamos a pessoa que tem uma religião diferente. Eu já vi isso, não estou julgando não. Quando era dono da rádio, um irmão chegava, ia fazer o programa na rádio, passava por outro irmão que saía de um programa evangélico também, não falava. Eu ficava achando estranho. Puxa, como é que pode ser uma coisa dessa? Como é que o camarada passa por um irmão, entra no estúdio, passa por ele, pela mesma porta e não fala? Porque um era da igreja A e outro da igreja B. E, misericórdia, Jesus disse na Bíblia, se você só sauda os irmãos da sua igreja, o que é que você está fazendo de especial? Né? Se você só fala com pessoas que você acha que são boas, Jesus mandou amar quem? Os inimigos, orar por eles, amá-lo. Se você tem alguma coisa contra alguém tem alguma coisa contra você, o que é que Jesus diz a respeito disso? Vai até ele, vá, irmã, até a casa daquela pessoa e peça perdão pela sua maneira grosseira de agir com ela, ou a maneira inadequada que você teve com aquela pessoa, irmão. Faça isso, conserte sua vida enquanto você está aqui andando com ele. Jesus fala sobre isso. Aí não acontece nada você pegar sua Bíblia e ir para a igreja orar, ou pregar, ou cantar, mas tem lá um problema para ser resolvido. Deus não está ouvindo você em nada. E nada que você fizer vai prosperar. Vai prosperar, vai dar certo. Enquanto você não consertar, lembra-te de onde caíste, a Bíblia diz. Apocalipse. Lembra-te de onde caíste. Não acontece nada, você quer mudar uma pessoa da família, você quer que a pessoa mude em relação a você não consegue. Deus não opera no erro. Devemos evitar comentários sobre a vida alheia, né? Devemos evitar esses comentários. Nós deveríamos olhar para os nossos defeitos primeiro, né? Olhar para os nossos defeitos, porque às vezes a gente pensa que é melhor do que todo mundo. Misericórdia, nós temos muitas falhas. Quantas falhas eu tenho e já tive, e no decorrer dos anos eu tenho aprendido a me corrigir. Talvez se eu tivesse uma vida fácil, eu não teria aprendido nada. Mas minha vida não foi fácil, foi difícil, né? Graças a Deus que está sendo uma bênção a minha vida. Mas não foi fácil no início, não foi fácil não. Mas com essa vida difícil que eu tive no início, eu aprendi muito, tenho aprendido, ainda vou aprender muitas outras coisas que eu não sei. E assim é com todo mundo que tem a boa vontade de servir a Deus, né? Vamos aprendendo. Tem coisa que a gente faz errado por não saber fazer certo.
E é preciso que alguém nos corrija, alguém nos ajude, né? Irmão, cuidado com isso, cuidado. Faça assim que é melhor. Às vezes nós estamos errando e nem percebemos que estamos errando. Tem algumas coisas que a gente erra, a gente nem percebe que está errando. A Bíblia condena Jezabel. Por que a Bíblia condena Jezabel? A esposa do rei Acabe. A Bíblia fala de Jezabel até no Apocalipse. Ela conviveu no Velho Testamento. Como era essa figura de Jezabel? Se você olhar a figura de Jezabel, eu não preciso nem dizer mais nada. E não podemos incentivar aquela figura de Jezabel na igreja. Não podemos, de jeito nenhum. Veja como Jezabel morreu. Foi comida pelos cachorros depois que morreu. E tão ruim que a mulher não. E a Bíblia diz que há pecado que não tem perdão. Há pecado que não tem perdão. Que é o pecado contra o Espírito Santo. Por esse, não precisa nem orar, nem ore, que Deus não vai perdoar. Então aquela mulher morreu sem salvação, Jezabel. E a Bíblia cita no Apocalipse a figura de Jezabel. E a Bíblia fala, toda a Escritura fala sobre esse procedimento que infelizmente, alguns estão tendo na igreja como coisa normal. E eu fico admirado que algumas pessoas da direção também acham normal. Não é normal. Igreja é separação, é santidade. Se não houver santidade, nós não veremos a Deus. A Bíblia fala isso, coloca isso bem claro. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que ter santidade em tudo. Vamos aprender. Se nós não sabemos, vamos aprender. Eu sempre digo, se você aceitou Jesus como Salvador, agora, cheio de pecado, cheio de erro, se você morrer agora, vá para o céu. Mas se você não morrer, continuar vivo, você vai ter de aprender a proceder como um servo de Deus. Porque Deus, irmãos, você pode olhar o Velho Testamento, quando Deus queria falar com o povo, Deus só falava com Moisés. Deus não falava nem com Arão, que era um sacerdote. Mandava Moisés dizer a ele, diga a Arão isso e isso. Porque não tinha condição de se aproximar 1 quilômetro de Deus, que ia morrer queimado, pela falta de santidade. Deus, quando quis falar uma vez com o povo, ele disse, Moisés, coloca uma cerca para o povo não se aproximar de mim. Eu vou descer a tenda e preste bem atenção, porque se alguém não respeitar o limite, vai morrer. E Moisés fez tudo certinho. Quando Deus desceu até Moisés, disse, você colocou aquilo que eu mandei? Coloquei, Senhor. O povo estava em uma certa distância que Deus pré-estabeleceu para que o povo não se chegasse tão próximo dele, que o povo não era santificado à altura para chegar mais próximo de Deus do que Moisés. Então, nós temos de olhar essas coisas e, infelizmente, como diz Falcão, a igreja está numa situação, não estou falando na igreja local não, a igreja em geral, por causa da televisão, que só fala em prosperidade, só fala em cura divina e milagres. Ninguém vai para a igreja que não tem essas coisas, o povo não vai. Uma igreja que não tem nada disso, o povo nem entra, né? Uma igreja tradicional, o povo nem vai. É assim, infelizmente. Mas está enganado, porque Jesus disse, não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça consome e os ladrões roubam e minam. Ajuntai vosso tesouro no céu. Aí a igreja diz, você tem que ter carro, você tem que ter casa de praia, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, e a bênção que conta é só isso. Como se Jesus morresse para salvar aquelas coisas, porcaria, que não vale nada para Deus. Jesus morreu, derramou seu sangue para salvar o homem. Há tanta falta de paz na vida de um homem, que nada dessas coisas vai resolver, nada disso vai resolver. Tem gente que tem tudo isso e não tem paz, fica numa aflição terrível, não desfruta de nada do que tem. E aí nesse momento entra o sangue de Jesus, que morreu pelo pecador para salvar. Essa é a importância que a igreja tem de dar ao ser humano, não a coisas. Você vê que Jesus não tinha uma casa para reclinar a sua cabeça, nunca se queixou de nada, né? E nunca faltou casa para Jesus dormir, não faltou comida para ele comer. A Bíblia diz em Salomão, ele falando, que ele tinha sido moço e agora estava velho, mas ele nunca tinha visto um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você é servo obediente, não falta nada. Não precisa fazer nada para vir coisa, não. Quando você é obediente a Deus, as portas se abrem, você não vai ter falta de pão, nem falta de emprego, nada disso.
Quando obedece a palavra de Deus, não precisa fazer campanha de nada. Não precisa fazer campanha de nada. Seja um servo de Deus obediente, que a igreja possa estar passando esse ensinamento para os seus liderados, para os seus membros, e aí todo mundo fazendo, vai dar tudo certo. Vamos nos preocupar agora com as almas que estão perdidas, que nós precisamos salvar, precisamos levar a mensagem. Aí o pastor marca um culto de evangelismo, só tem 3 pessoas. Mas se o pastor marcar um culto de oração, enche. Irmão, tem que falar a verdade, irmão. Eu não estou aqui para agradar nem A nem a B, estou aqui para, não, nem a mim mesmo, né? Fazer média com ninguém, não. Estou aqui para entregar a mensagem que Deus está colocando no meu coração. Porque eu acho que nada acontece por acaso em nossas vidas. Eu não estou desfazendo aqui no culto de oração, nem campanha A, nem campanha B. Eu estou falando a prioridade da igreja. Nós temos de colocar em primeiro lugar o que Jesus disse que, o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, nós temos que dar prioridade ao ser humano, é a pessoa, salvação. Tem gente que quer, como disse Alcão ali, tem gente que quer a bênção, mas não quer o compromisso de quem deu a bênção, com quem deu a bênção, né? Eu já vi pessoas aqui nessa igreja algumas vezes e depois nunca mais eu as vi. Eu disse, senhor, não são membros da igreja, onde é que elas estão? Por que não vem à igreja? Por que o membro da igreja não vem à igreja? A dizer, em algum caso especial, né? Tudo bem, mora fora, ou alguma coisa, né? Mas não vem à igreja, porque onde é que estão essas pessoas? A igreja que dá um prazo. Olha, se você não vier, você tem tantos dias para frequentar a sua igreja. Se você não vier, nós vamos disciplinar você, tirar do rol de membro da igreja. Porque tem pessoas que tem mais de 3 meses que não vem à igreja. Onde é que elas estão? Né? Falta de compromisso. Deus finalmente julgará a todos segundo a sua reta justiça. Que será de nós se não praticarmos misericórdia? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, está escrito na palavra de Deus, eu acho que em Tiago capítulo 2, versículo 13, salvo engano. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 35. Então, irmãos, tudo que foi falado aqui foi por permissão divina. Então nós temos de assimilar. É claro que nós somos faltosos, temos falhas, não sou perfeito, como eu creio que ninguém aqui nessa igreja é perfeito. Nós estamos caminhando querendo a perfeição, mas temos, se for olhar para mim, eu tenho muito defeito, né? Olhar para Ezequiel, vai encontrar defeito. Se você olhar para o seu vizinho, você vai encontrar defeito. Se eu lhe perguntar, me indique uma pessoa que você conhece, que é um símbolo de perfeição, você vai ter dificuldade de apontar um nome. Você pode até simpatizar por alguma pessoa, mas se eu olhar assim, aquela se aproxima mais da palavra. Mas, irmãos, nós temos de viver de uma maneira como Jesus ensinou. Ele disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. É importante isso, porque os escribas e fariseus, quem eram eles? Eles eram líderes da igreja. Os escribas eram responsáveis por escrever a lei, né? Eles eram líderes da igreja naquela época, do Antigo Testamento. Então ninguém se levantava contra eles. Escribas e fariseus, se a nossa justiça não exceder em muito a deles, não podemos entrar no reino dos céus. Nós temos de viver uma vida que nada nos incrimine. Se nós temos alguma coisa, vamos consertar. É importante que nós façamos isso. É importante mesmo, porque
O nosso relacionamento com Deus depende muito do nosso relacionamento com as pessoas. Como é que nós estamos em relação aos nossos familiares, aos nossos irmãos da igreja, aos nossos liderados, aos nossos companheiros de trabalho? Como nós convivemos com nossos amigos? Qual o testemunho que nós estamos dando de Jesus? Ou temos uma vida dupla, né? Às vezes temos uma vida aqui na igreja e temos outra vida no mundo. Nós falamos uma linguagem com os irmãos e falamos outra linguagem com os nossos amigos. Como é que está a nossa vida com Deus? Avivamento só vem quando nós nos consertarmos. Eu estava conversando com Marival. Marival, a gente só vai conseguir algumas bênçãos se nós buscarmos. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é sacrifício, mas é esforço. É você acordar de madrugada e começar a orar, de acordo com a sua necessidade. Há uma pessoa difícil, você precisa que essa pessoa lhe entenda. Então, não acontece nada se não houver uma busca. Oração e jejum e conserto de vida. Perdoar, né? Ser manso, ser paciente. É justamente aquele momento que você não deveria fazer, que alguém lhe pede que faça. Você não tem a obrigação de fazer, mas aquela pessoa lhe obriga a fazer. E você, se você não fizer, você vai criar um grande problema. Você pode até não fazer um bem para aquela pessoa, né? Um benefício, mas você deve fazer. Deve andar segundo a milha que Jesus ensinou. Porque só assim você vai ganhar aquela pessoa. Irmãos, nós não podemos deixar que a ira abrigue nosso coração. A Bíblia diz que é tolo aquele que abriga a ira, né? A Bíblia fala sobre isso. A ira abriga no coração do tolo. Perdoe. Seja uma pessoa livre, que você não tenha problema com ninguém. Que as pessoas podem até ter problema com você, mas se depender de você, tenha paz com todos. Vamos corrigir nossos problemas, nossas diferenças. Se alguém tem alguma coisa contra nós, vamos até ela, vamos pedir perdão, mesmo que sejam elas que nos prejudiquem, né? Nós vamos lá, me perdoe, deixa aquilo para lá, abraçar a pessoa. Presenteie uma pessoa que está com raiva de você. Vai, visita a casa dessa pessoa, leva um presente. O presente não precisa ser uma coisa cara, não, uma coisa somente lembrança, né? E chegue lá, abrace e ore com ela. É uma coisa difícil, né, a gente fazer. Os nossos entes queridos, abrace, beije, né? Vamos ter atitude de mansidão, de humildade, mostrar que nós não somos nada. Só assim nós vamos vencer. Nós vamos ganhar. Só assim vai vir um grande avivamento em nossas vidas, em nossa igreja. Vamos abraçar o pastor da igreja, que é um homem que vive para a igreja. Vamos dar um abraço de carinho ao pastor. Quando foi que a gente abraçou o pastor, a esposa do pastor? Ser um carinho especial com os nossos dirigentes. Quando foi que nós abraçamos a irmã Rosa, a irmã Marival, que estão aqui orando e intercedendo pela igreja, a irmã Eliana? Quando foi que nós fizemos isso? Abraçamos os novos decididos? Quando foi que nós sorrimos para os novos visitantes que estão chegando? Ou para algum irmão que não fala com você abraçar e cumprimentar? Quando foi que fizemos isso? Nós estamos com tanta pressa, com tanta coisa para fazer, que não temos tempo de olhar no olho do irmão, de dar uma atenção às pessoas que nos chegam até nós. Irmãos, a igreja é isso, é lavar os pés dos outros, como Jesus fez. E às vezes nós estamos tão distantes disso. Estamos brigando por cargo, como diz o pastor às vezes, porque fulano está na frente e eu não estou, porque é isso e aquilo. Isso é bobagem, isso é besteira. Vamos estar presente nos cultos. Às vezes o pastor marca com alguém para dirigir, a pessoa não vem. Às vezes você está inserido na programação da noite, você chega atrasado, você não chega para cantar. Cadê a responsabilidade que nós temos? Quem vai fazer a obra de Deus se nós não fizermos? Se Deus chamou você, Deus chamou a mim, quem que vai fazer? Nós muitas vezes somos negligentes, queremos bênção de Deus, queremos ser abençoados, queremos ser perdoados, queremos tudo e não fazemos nada.
ser tu uma bênção. Não devemos ficar só esperando bênção. Vamos ser uma bênção. Vamos entrar num relacionamento para fazer o outro feliz. Não esperarmos que aquele nos faça feliz. Vamos fazer o outro feliz, mesmo que ele ou ela não mereça. Vamos proporcionar felicidade. Vamos ser agradáveis, né? Com o difícil. Porque ser agradável com o fácil, com o irmão, está tudo bem. Mas vamos ser bons para o difícil. Foi isso que Jesus ensinou. Deus está falando aqui, gente. Olha, eu estava recebendo essa mensagem, que eu estava pensando em falar sobre pecado. Eu disse, olha, eu não estou ainda a par completamente de todo o assunto do pecado. Vou me preparar para uma oportunidade que o pastor me deu, eu falo sobre esse assunto. A irmã Marival tocou nesse assunto. Irmãos, as pessoas pensam que pode fazer tudo. Tem muita gente se prostituindo dentro da igreja e achando que é tudo normal, achando que está certo. Não está, não. Toda vez que nós errarmos, nós vamos pagar por aquele erro. Deus perdoa, mas a consequência do erro vai acontecer. O que nós plantamos, nós colhemos. Não pense que vai ficar por isso mesmo, não. Toda vez que nós fizermos alguma coisa errada, vamos pagar por aquilo, mais cedo ou mais tarde. Se nós reconhecermos que erramos, Deus vai nos perdoar. Claro que Deus pode até aliviar a nossa punição. Deus às vezes faz isso. Mas a consequência do pecado é terrível. Não pense que vai ficar por isso mesmo, não. Quem planta, colhe. Então, não é porque você fez, eu pedi perdão a Deus, não vai acontecer nada. Vai acontecer alguma coisa, você vai ter de pagar. Às vezes vem um problema para você resolver. Às vezes vem uma enfermidade. Às vezes vem uma situação adversa, não sei o que, mas vem. Pode ter certeza disso, nada passa por acaso. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Às vezes o pecado não é para a morte, então tem essa coisa também. Tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte. A Bíblia fala sobre isso, não sou eu que estou dizendo, não, a Bíblia que diz. E não tem essa que Deus não se afasta, não. A Bíblia diz que se você estiver no pecado, se estiver com Deus, Deus está com você. Mas se você se afastar de Deus, Deus também se afasta de você. Está escrito em 2 Crônica. Eu posso mostrar o texto para quem quiser. Deus se afasta de nós. Deus não vai poder ficar abraçado conosco, nós no pecado. Nós estamos no pecado, irmãos. Deus está conosco, né? Para lá e para cá. A gente no pecado, na prostituição, no adultério, na mentira, na falsidade, no coração cheio de ódio, na submissão, e Deus está conosco. Deus está comigo. Deus não está. Com certeza Deus não está. Deus pode, através do Espírito Santo, persuadir aquela pessoa. É diferente. Deus avisa, olha, cuidado, saia disso, volte para mim. Deus faz isso. Mas está com aquela pessoa, ela está sozinha, ela está em perigo. No pecado pode acontecer até a morte na vida dela. Acidentes, doenças, problemas. Acontece. Porque se você ler o Evangelho de João, a carta de João, a primeira carta, a segunda carta, fala sobre isso. Filhinhos, não pequeis. Se pecar, tem um advogado perante vós. Mas o crente não anda na prática de pecado, né? O pecado é um acidente na vida dele. É um acidente. Não foi um esquema, eu vou fazer isso, né? Como o Chico estava pensando antes de se converter, né? Eu ainda tenho uma mulher para pegar, uma namorada para pegar, não posso aceitar Jesus agora. Então, né? Ele mesmo confessou. Mas o crente não pode ficar programando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo de errado. Não. O que pode acontecer é um escorrego, né? Acontecer um acidente, uma falta de atenção, né? Levado pelo sentimento, uma falta de conhecimento, ele errar. Mas mesmo assim, ele paga. Mesmo assim, ele paga. Quem chega à idade depois de 50, olha para trás e vai ver, puxa, quanta coisa errada eu fiz. Quanta coisa errada. Porque eu fiz aquilo. Naquele momento eu não tinha maturidade. Fiz, né? Fiz. Não é? Fiz. Pronto. Mas reconheceu o erro, pediu perdão, Deus esquece. Mas você paga. Tudo que você fez, tudo que nós fazemos, nós pagamos. Então é bom que nós paremos de pecar. Paremos de errar. Vamos fazer a coisa certa. E que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.